a forma que vocês estão fazendo as questões. Bom, deixa eu pegar o material. Giz. Nós teremos então meia hora, né, para revisar. Bom, então vamos lá. Primeiramente, então, nós já trabalhamos então alguns conteúdos, né, praticamente conseguimos concluir o edital, né, do Banco do Brasil. Passamos por todos os conteúdos previstos ali no edital, que saiu pela banca FCC. E agora a nossa aula de hoje é uma revisão básica ali dos pontos mais importantes, né, que eu julgo que a banca venha a pedir aí no concurso do Banco do Brasil e tirar algumas dúvidas, se tiver alguma coisa, tá? Mas eu também trouxe alguns exercícios, a maioria que a gente já fez em aula, tá? Para a gente revisar, refazer e pegar algumas manhas, algumas dicas para não perder tempo no dia da prova. Antes de começar as questões, tá? E o conteúdo, eu queria dizer para vocês que a matemática, ela é um treinamento, né? Nós temos que treinar constantemente ali os cálculos para a gente estar sempre habituado, né, a resolvê-los e também não ter aquele susto inicial quando a gente lê a questão ali que vem proposta ali na prova. Então, a gente tem que treinar exaustivamente as questões, a linguagem das bancas, tá? Então, é uma forma aí que vocês têm também de aprender a matemática. Basicamente, essa leitura é uma interpretação, né? Então, o português está muito ligado à matemática. Grandes dificuldades dos alunos têm, os candidatos têm, na hora da resolução das questões das bancas, porque não entendem o enunciado, não entendem, acham que está faltando ali algum dado, está faltando, de repente, alguma situação ali que o examinador colocou na prova e de repente não estão entendendo o que quis dizer. Então é transformar de linguagem ali português para a linguagem matemática. E isso a gente acaba treinando e acaba vendo ali as diferenças. Eu queria começar então pelos sistemas, tá? Sistemas de equações e equações do primeiro grau. Não vai cair equação do segundo grau, não vai cair sistema de equação do segundo grau, não vai cair nada. Vai cair só a equação do primeiro grau e os sistemas de equação do primeiro grau. Então, como eu já falei para vocês, a equação do primeiro grau, ela é dessa forma, né? Ax mais b. Então, aqui em cima, ó, o coeficiente é 1, né? Por isso que é do primeiro grau. E a resposta aqui, ó, vai ser basicamente, então, isso aqui é uma função, tá? Uma função. E nós temos a equação gerada a partir daqui, ó. Então, ax mais b igual a 0. Ó. Isso aqui, ó, eu tenho, então, o coeficiente 1, então eu teria aqui uma resposta, tá? Apenas. Então, numa equação do primeiro grau, eu tenho apenas uma resposta. Quando eu começo a misturar, colocar 2, 3 incógnitas dentro das equações, eu vou ter um número de respostas conforme o número de incógnitas, né? E depois daqui da equação, ele junta com sistemas. Sistemas nada mais é que colocar uma equação justaposta ali, ou uma em função da outra, tá bom? Eu separei alguns exercícios aqui para a gente resolver, né, para a gente ver mais ou menos o que eles pedem ali sobre o sistema e sobre a equação. Mas basicamente, eu queria que vocês notassem o quê? Ó? Que a resolução das equações, tá? Resolução do sistema, o que vai ficar mais difícil para vocês é interpretar o problema e transformar para a linguagem matemática, tá? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para nós. Sistema de equações. Vou pegar aqueles da bicicleta que a gente tinha feito. Ó. Num pátio encontram-se lá veículos, né, automóveis e bicicletas. Então vamos lá. Isso aqui eu peguei de uma outra banca, mas é um tipo de questão simples ali, tá? De sistemas. Eu queria mostrar para vocês, primeiramente, uma forma de resolver, tá? Mais fácil. Então eu queria que você prestasse atenção no enunciado e a gente transformasse em linguagem matemática. Então, num pátio nós temos automóveis e bicicletas, tá? Vou colocar A mais B. Nos automóveis e bicicletas, no total, nós temos o número de rodas aqui, ó, 130 rodas, tá? Se eu tenho o número de rodas, eu vou ter que analisar, então, as rodas do carro e rodas de bicicleta, tá? 4 rodas de carro, mais 2 rodas da bicicleta, resulta em 130, beleza? Aí fala assim, ó, o número de bicicletas é o triplo do número de automóveis. E aí começou as jogadas ali das linguagens, tá? Então o triplo de, a quinta parte de, a metade, o dobro. Então essas são as linguagens que a banca propõe, que a gente tem que fazer uma certa análise.
Então, o triplo das bicicletas é igual ao número de automóveis, tá? Então, se eu tiver 2 automóveis, 2 vezes 3 é 6, eu terei 6 bicicletas. E 6 é o triplo de 2, tá? Então, isso aqui, ó, geraria um sistema, tá? Sistema de equações. Por quê? O sistema de equações do primeiro grau. Eu tenho 2 incógnitas e eu tenho que achar uma resposta. A gente aprendeu no ensino médio, lá e tal, por duas fórmulas, né? 2 formas de resolução, que é a substituição e a adição, tá? Aqui, ó, como a gente já tem isolado o B, né, fica mais fácil substituir, é isso? É mais rápido, né? Então, eu vou fazer das 2 formas, tá? Mas eu vou mostrar uma outra para vocês. Substituindo aqui, ó, aonde tem B, eu vou colocar 3A. Então, repete a equação, escolhe, pega uma equação e substitui a outra em cima dela. 4A mais 2 que multiplica o B. B vale 3A. Então, 2 que multiplica 3A é igual a 130. Tranquilo, agora é só efetuar aqui a multiplicação. 4A, 6A, né, que é mais, 6A é igual a 130. Aqui dá 10A, ó. Já vou colocar direto, tá? Pra gente não perder tempo. 130 dividido por 10, cancela aqui, ó, os 2 zeros e a minha resposta do A vai ser 13, tá? Até aqui tudo bem, né? Substituindo a outra equação, ó, 3 vezes A, 39, ó. B é igual a 39, sai direto. Tranquilo? Outra forma de resolução agora foi aquela que a gente aprendeu aqui. Se eu tenho, por exemplo, 4A mais 2B, essa aqui vocês escolham agora a forma de resolver mais fácil, tá? Só que você já tinha que ter treinado antes. Eu posso deixar isso aqui, ó, B menos 3A, ó, tava mais, vou sobrar lá menos 3A, isso aqui é 0. Aí eu deixo aqui um embaixo do outro, ó, A e A e B e B. Como é que eu faço? 4A mais 2B, só para deixar igual aqui as incógnitas, um embaixo do outro, mais B. Isso aqui é um sistema. Aqui é 130 e aqui é 0. E agora a gente vai fazer aquele nosso quadrinho. Lembra que eu falei para vocês? A gente trabalhou aqui e dá certo, ó. Eu vou multiplicar o de cima, aqui 4A, pelo de baixo. E como veio para baixo, nós vamos parar aqui embaixo. 4 vezes 1, 4. Volta lá embaixo. 4. Agora vamos subir. 4 vezes 130. 130 vezes 4 dá 13. 4 vezes 13 é 12. Vai 1, 4 vezes 1 é 4. 520, é isso? Certo? Foi para cima, ó. Então coloca em cima. Agora o valor vai para cá, ó. O 0 multiplica por 2. 0 vezes 2 é 0. E 2 vezes menos 3, menos 6. Menos com menos dá mais. E teremos aqui agora 520 dividido por 10. Essa multiplicação aqui eu fiz diferente, eu acho. Vamos ver o que eu fiz errado ali. 4 vezes 1 é 4, foi embaixo. 3 vezes 2, 1 vezes 130, aqui eu multipliquei errado, é 1 vezes 130. Aqui vai dar também 130, ó. Chegamos no mesmo resultado. Tá? E aqui cancela os zeros, dá 13. Esse 13, como eu comecei com um A aqui, ó, esse 13 que está aqui é o resultado do A. E substitui de novo na fórmula. Tá? Isso aqui é uma dica para a gente não perder tempo resolvendo problemas, os sistemas de equação. Quando que ele é melhor aplicado? Quando esse sistema aqui, ó, não tem uma forma isolada. Nesse caso aqui nós temos uma das letras das incógnitas isoladas, não é o caso. Tá? Mas quando não tivermos isolado um deles, a dica é que a gente faça um sistema usando aquela nossa dica de matemática que resolve muito bem os problemas. Eu coloquei uma outra aqui, ó, que é o que eu estou falando, é isso aqui, ó, 5x menos 2y é igual a 8. E depois 3x mais 4y é igual a 10. Tá? Então, pelo nosso quadrinho, ó, a gente resolve direto, não precisa fazer nenhuma daquelas montagens de substituição ou adição. Então, teremos 5 vezes 4, me ajudem aí, 20, foi embaixo, ó, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 8, 30 quanto? 32, tá? 4 vezes 8, 32, foi para cima, ó. Então vem para cima, 32. E agora eu venho para baixo aqui, ó. 10 vezes menos 2, menos 20. Com menos 20 vai dar mais 20, e aqui eu tenho menos 2 vezes menos 3, que vai dar mais 6.
somos 2, 52 dividido por 26, isso aqui é 2. Tá? Chega direto, já é mais rápido. Não perderemos tempo fazendo os cálculos lá, substituindo e tal. Por isso que eu peço a atenção de vocês na leitura, tá, da questão, que ali sim que está a diferença, tá, do candidato que vai conseguir montar corretamente essa equação e depois, né, juntar as duas equações e montar o sistema. Para o concurso do Banco do Brasil, eu acho mais importante, né, que uma das disciplinas, dos conteúdos mais importantes que está no edital é os juros, né, o juro simples e o juro composto, que basicamente serão as operações que o futuro funcionário do Banco do Brasil vai executar as suas tarefas diárias lá nas agências distribuídas pelo Brasil inteiro, no caso aqui nossa região Santa Maria, né? Então eu acho legal a gente começar com porcentagem, tá? Fazer um apanhado geral de porcentagem e já entrar nos juros. Então você sabe que porcentagem a gente pode resolver pelas regras de 3, né? Nossos colegas aqui sempre resolviam por regra de 3, achavam mais rápido e tal. Mas eu queria falar basicamente das taxas percentuais, tá? Então nós temos então aqui as taxas percentuais, tá? Que elas são escritas sob 3 formas. Vamos pegar o exemplo do 8%. O 8% ele pode ser escrito assim, pode ser escrito sob a forma fracionária. O que é a forma fracionária? 8 dividido, ó, essa barrinha quer dizer esse travessão aqui embaixo, e esses 2 pontos querem dizer a quantia de zero que está embaixo. Tá? Então, 8 por 100. Então, 8%, 8% ou 0,08. Então, aqui é a forma em porcentagem, a forma fracionária e a forma decimal. Tá? 3 formas. Nós usaremos, nos cálculos de juros, usaremos sempre essas 2 formas aqui. Não usaremos o 8% nas formas. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber transformar uma para outra. Então, um exemplo aqui, ó. Nós temos 12% de R$2.000, por exemplo. Tá? 12% de R$2.000, eu posso escrever assim, né? 12% de R$2.000. Claro que não vai vir assim as questões da prova, né? Mas é só para a gente dar uma olhada. Então isso aqui, ó, é 12% de... Como é que eu calculo? 12% de... no português é o D, é a preposição de. Na matemática, esse D a gente transforma para o ponto aqui, que é o nosso símbolo da multiplicação. Por 2.000, ó. Então tem 3 zeros. Posso cancelar 0 com 0, ó, esse 0 com esse 0, outro 0 com outro 0, vai ficar 20, é isso? 20. 12 vezes 20. Esqueçam do zero, tá? Faz o dobro ali de 12, que é 24, e no final acrescenta o 0. Isso para qualquer coisa. Sempre quando for uma multiplicação que der para cancelar aqui, ó, e tiver um monte de 0, vocês esqueçam o 0 e multiplica direto. Então, 12% de 2.000 resulta em 240. Beleza. Aqui então agora, eu tenho um exemplo que caiu na prova do Banco do Brasil, que fala sobre as taxas percentuais. E não precisamos, a gente resolveu aqui em sala de aula. É aquele que fala que um investidor comprou um lote de ações, você lembra daqueles? Comprou um lote de ações e tal. Então diz assim, ó, um investidor comprou um lote de ações de uma mesma empresa por R$8.000. Tá? Vou colocar ali. Extraiam sempre os dados do problema, tá? Fica mais fácil na hora de resolver. Porque, ou sublinha ali, quando vier a questão, você sublinha os dados para não precisar ficar lendo tudo de novo e perder tempo. Nós temos basicamente 3 minutos a 4 minutos por questão, né? E já é um critério de seleção aí das bancas, reduzir o tempo e aumentar a quantidade de questões ali para fazer o candidato realmente se apressar e ter a resposta rápida, não ficar pensando, ficar divagando, né? Tirando as ideias lá, não sabe da onde para resolver a questão. Então tem que sublinhar para ir mais rápido. Sabemos que em 2008 a empresa, as ações dessa empresa desvalorizaram 20%, tá? Então isso aqui foi, 2008 desvalorizou. Em 2009 ela valorizou, aqui vou botar mais, tá? Valorizou. Em 2009 as ações desvalorizaram 20%. E em 2010 as ações, deixa eu ver, em 2010 as ações novamente se valorizaram, que é menos 20%. Aí o problema diz assim, ó, no final. De acordo com essas informações, é verdade que nesses 3 meses, o rendimento percentual desse investimento foi de... Então aqui, ó, nessa questão, nós resolvemos aqui nas outras vezes com um quadrinho, né, colocando o resultado em cada um, vocês lembram?
Então aqui, para a gente ir mais rápido, deixa eu pegar aqui. Se eu for usar o 8 mil reais aqui, eu teria então que ela desvalorizou 20%. Desvalorizar é perder, né? Então perdeu quanto? Aqui ela valorizou, tá certo. Valorizou 20%. 20% de 8 mil. Ó. Então eu tenho 8 mil, vou multiplicar por 20%. 20 por 100. Tá? Mesma coisa. Ó. Cancela esse zero com esse, este zero com esse, multiplica. Ó. 2 vezes 8, 16. Sobrou um zero daqui e mais um dali. Fechou 1.600. Se ela valorizou, aqui ela chegou a 8 mil, que tinha inicial, mais 1.600. O resultado é 9.600. Só que ela perdeu aqui em 2009, ó, 20%. Teve uma redução de 20%. Quando a gente reduz alguma coisa, eu tenho que multiplicar por quanto aqui agora? Lembram? Então, para dar um desconto, ou para quando ela desvaloriza, eu tenho que pegar o inteiro, ó, 20%, isso aqui vai dar um valor a menos. Ó. Então, se eu tinha aqui 0,2 e eu queria somar aqui, que ela valorizou, eu coloco 1 mais o 0,2. É quando ela aumenta, tá? Isso aqui é 1,2. Quando ela perde, quando ela diminui, eu tenho que fazer o contrário, ó. 1 menos 0,2, que resulta em 0,8. Tranquilo? Tá? Então, quando alguma coisa sofre um aumento, é R$1 que é o inteiro, mais aquele percentual de aumento. Nesta forma aqui, ó. Nessa forma decimal. Quando nós temos um desconto, ou quando ela desvaloriza, nós temos que pegar o inteiro e diminuir esse percentual em números decimais aqui, ó, do que ela perdeu. No caso aqui, então, vai ser 0,8. Isso aqui resulta em... vai resultar 7.680. Então, essa diferença aqui foi o que ela perdeu. No final aqui, ó, ele diz que ela valorizou de novo 20% e a gente já sabe que é 7.680 vezes 20%. Cancela este zero aqui com este, né? E dá para cancelar esse com esse, ó. Fechou. 2 vezes 768. Dá 16, vai 1. Dá 12, dá 3, vai 1. 14 com 1, 15. Isso aqui é o que ela valorizou. Aí a gente soma um valor ao outro. 7.680 com 1.536. O resultado aqui, ó, é 9.216. O que eu quero dizer com você para a nossa questão da prova é que ele não perguntou valores, não quer saber valores. Então não percam tempo fazendo toda essa conta aqui. Ó. Vamos trabalhar apenas com as taxas. Nós estamos trabalhando aqui com taxas. Ó. Taxas. 20% ela valorizou, 20% desvalorizou e 20% ela valorizou novamente. Então aqui, para resumir, nós temos que trabalhar com as taxas. E não precisa fazer aquela enorme conta. Não percam tempo, quer ver só? Quando ela ganhou aqui, ó, 20%, vocês peguem qualquer valor. Porque aqui não está falando em valor inicial para o valor final. Ela não fala na taxa. Trabalhe com 100. O número 100 aqui é simbólico. É melhor de trabalhar quando a gente está trabalhando com porcentagem, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O 100, ele vai sofrer um aumento de 20%. Então eu vou ter um aumento de 20%, né? Em cima de quem? Em cima do 100. 20% de 100 é quanto? É 20, né? 20% é 20. Então 100 mais 20, isso aqui vai dar 120, tá? Beleza. Depois, ó, no segundo ano, ela teve uma desvalorização de novo. Então é o 120. Vou diminuir agora 20%. 20% de 100 era 20, então se ela teve uma desvalorização, ela perdeu 20, né? Foi isso? Só que é 20% agora em cima de quem? Do 120. Então é aí que muda, tá? 20% de 120 vai dar? Vai dar 24, não dá? 2 vezes 12, 24. E bota isso, 24. Vou somar então aqui, ó. Vou fazer 120, que era o valor inicial, menos os R$24 que ela perdeu. Isso aqui vai dar 96. Como? 24 saiu daqui, ó. 20% em cima do que ela tinha. Ela tinha 120. 120 menos 20%, aí tu calcula 20%, que é 0,2, ó. Tá? 2 vezes 120, 2 vezes 12, 24. E aí a quantia zero está aqui, ó, e tem uma casa depois da vírgula que vem para cá, ó, fica 24. R$24 é 20% de 120. Então nós temos 96
Aqui depois vocês vão ver que isso aqui já vai dar direto o percentual, em 2009. Em 2010 agora valorizou, então se eu tinha 96, vou valorizar 20% da minha ação, minhas ações, 20% de 96 é a mesma coisa de fazer 2 vezes 96. Quanto é que é o dobro de 96? 19,2, 192 aqui, tá? O 20%, ó, 96, e o 20% vai ser 19,2. Isso aqui é o 20% de 96. O resultado aqui, ó, eu vou ter que somar 96 com 19,6. Vai resultar em 115,2. Isto aqui, ó, será a nossa resposta. Então eu tinha 100%, ó, que é o 100, ó. 100%. Aumentou quanto de 100% as nossas ações? Só esse pedaço aqui, ó, 15,2. Então o percentual de aumento desta ação, do começo até o final, é só esse aqui, ó, 15,2. E não precisaria multiplicar, perder tempo fazendo todos aqueles cálculos lá. Só trabalharíamos com as taxas, tá? Se vocês quiserem, dá para dividir de novo aqui, ó, o 92, 9.216 por 8.000. Este valor vai ter que dar exatamente isso aqui, essa diferença em percentual. Certo? Já? Entrando então nos juros, que eu acho importante, vamos concluir nosso assunto aqui com as duas fórmulas de juros. Né? Nós temos então os dois juros que serão pedidos do Banco do Brasil, que vai ser juro simples e juro composto. Tá? Vamos separá-los aqui. Ó. Juro simples e o juro composto. O que vocês têm que saber praticamente para a prova de fórmula? Elas estarão aqui no quadro agora, juros compostos. Teremos apenas 3 fórmulas para lembrar no dia do concurso. Ó. Juro simples é igual a CIT sobre 100. Tá? Eu uso o 100 aqui embaixo, que eu acho mais fácil na hora de cancelar alguns valores aqui de capital. Tá? O J aqui é o juro, o C é o capital que eu peguei emprestado, é o valor, né? Aquele capital que tem inicial, o I é a taxa e o T é o tempo que vai render esse juro. A diferença de um para o outro, aqui ó, o meu montante, duas formas que eu queria que vocês anotassem. Eu tenho um montante, tanto aqui, ó, vou colocar em cima até para a gente ver, o montante é igual ao capital que eu tenho somado do juro que rendeu, tanto no juro simples quanto no juro composto. Esta fórmula aqui ó, é dos dois. Se eu tenho um capital de R$1.000 e rendeu um juro de R$500 num determinado período, eu tenho um montante de 1.000 mais 500, 1.000 e 500. Então essa fórmula se aplica tanto aqui no juro simples quanto no composto. A diferença aqui, ó, de uma fórmula para outra, é que no juro composto, deixa eu só separar aqui, no juro composto nós teremos uma potência, tá? E essa que foi a dúvida que surgiu nas nossas aulas aqui, como resolver, aqui eu não tenho de tempo, como resolver as questões que a banca vier propor. Aqui é simples, é a aplicação de fórmulas. Eles vão dar um capital, eles vão dar uma taxa, vão dar um tempo. Provavelmente aqui, ó, e aí eu peço que vocês sempre extraiam os dados do problema. Coloquem ali, juro é tanto e tal, coloquem a fórmula, capital, substituam aqui para vocês não se confundirem, tá? Uma coisa que eu queria frisar nesse momento é que sempre a taxa, por exemplo, 5% ao ano, e aqui eu tenho um tempo, essa taxa e esse tempo tem que estar sempre na mesma unidade, tá? Se é 5% ao ano, esse meu tempo que vai render o juro tem que ser em anos. Se a taxa for ao mês, o tempo vai ser em meses. Aí vocês escolham, por exemplo, para transformar ou a taxa que está em ano para mês, se for o caso, ou de tempo do mês para ano, mas deixem sempre na mesma unidade. Como transformar? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 24% ao ano e eu quero um tempo em 8 meses, não está na mesma unidade. Então eu vou dividir aqui, ó, sempre peguem o mais fácil, tá? Para onde estiver mais fácil de resolver. Vamos dividir a taxa que é o ano, ó, para passar para mês, eu vou dividir na quantia de meses que tem o ano. Se o ano tem 12 meses, né, logicamente eu vou dividir por 12. E isso aqui vai resultar em 2% ao mês, tá? Tranquilo? Tanto aqui no juro simples quanto no juro composto. É a mesma coisa. As transformações se dão da mesma forma. O que muda são as fórmulas, porque isso aqui é juro sobre juro. Tá? Se esse mês eu ganhei R$1.000,
juntei um pouquinho, mais 200 do juro ali, mês que vem não vai ser o juro em cima dos 1.000, e sim em cima do 1.200, tá? Então a diferença é essa, juro sobre juro. Aqui, ó, eu queria frisar esse I aqui, ó. Esse I é a taxa percentual que nós aprendemos agora há pouco lá. Então o I, ele é expresso aqui, ó, em forma decimal. Você escolha ou decimal ou fracionário. Eu prefiro decimal, tá? Então se for, por exemplo, uma taxa de 20% de, não tá menor, 10% ao mês, tá? Juros do cartão de crédito, isso aqui vai acontecer o quê? A minha fórmula vai ser capital que multiplica 1 mais isso aqui, ó, transformado em número decimal, que é 0,1. Então aqui vai o 0,1 e aí eu vou chegar aqui no 1,1. E este tempo aqui, provavelmente, a banca vai dar o quê? Um número baixo, tá? Ou vai ser o número 2 aqui em cima, o número 3, tá? De forma que eles não coloquem um prazo de 24 meses, tá? E se colocarem serão 2 anos, para vocês calcularem, ou um número decimal aqui, 1 ano e meio, tá? Não vão colocar isso. Vou colocar um número baixo, por quê? Porque não tem como resolver na prova não tem tempo para resolver uma potência, que um índice muito alto, tá? Então, apostem que esse número aqui vai ser 2 ou 3. 2 meses ou 2 anos, 3 meses ou 3 anos, tá? E aí teremos que calcular 1,1 vezes 1,1. Vai ter que montar lá, né? E fazer o cálculo. Quanto aos juros, que eu acho que basicamente você sabendo as fórmulas, sabendo aplicá-las lá nos problemas, tá? Transformando, deixando na mesma unidade e analisando as respostas. Por quê? Porque as respostas, às vezes, eles fazem a gente marcar errado, né? Ou não vê a resposta como a gente achou. Se isso aqui daria um montante de R$5.000, tá? Não vai estar expresso lá, às vezes, o número 5.000, tá? Pode estar, por exemplo, um número par, um número ímpar, um número primo, um quadrado perfeito, um número divisível por 5. Então vem os critérios de divisibilidade. Este aqui seria um número par, seria um número divisível por 5. Não seria um número primo, não seria um quadrado perfeito, porque o primo é dividido só por ele mesmo e por 1, né? Esse aqui eu divido por vários números, tá? É divisível por 5 porque cabe em 0. Então esses detalhezinhos ajudam na prova na hora de marcar as alternativas, tá? Então eu peço que vocês deem uma lida, né? Uma revisão aí antes da prova, para a gente lembrar realmente os conteúdos. Levem isso aqui, ó, sempre na hora da prova, que vai cair, tá? Leve bem gravado na cabeça as fórmulas, que são só essas 3, tá? Só essas 3, o restante é interpretação e muita calma, tá? Muita calma que vai dar certo. Desejo a todos, então, que amanhã seja um dia de tranquilidade, de muita paz. Tome um café reforçado. Tem um café reforçado, a minha vai ser na Unifra. É 16, vocês não me sabotem lá, tá? Não quero nenhuma sabotagem, nada. Tá? De repente nós vamos ver amanhã cedo, tá? Cheguem cedo, os portões fecham às 9, né? Então 9 horas e 10 segundos já não entra, tá? Então já é um critério de seleção. E a caneta também, viu? Já separe a caneta agora, senão deixa pra achar a caneta preta, a caneta azul lá na hora. Certinho? Muito obrigado, tem bastante coisa aqui e não desistam, viu? Para quem está fazendo o primeiro concurso aí e tal, não desistam, tenham sempre esse treinamento aí da matemática, porque não é fácil.